Oi, minha rapaziada vascaína, muito bom dia. Aqui é Ricardo Rigas, do canal Rigas no Canal Vascaíno. Terceira e última parte, tá, do dossiê dos adversários do Vasco na Copa Sul-Americana na primeira fase, né, fase de grupos, tá? Hoje nós vamos falar do Lanús. O Lanús é um time argentino, né, tradicional, participando do Campeonato Argentino. Em teoria, tá? Ele é o time que pode causar mais problemas para o Vasco, né? Ele é a equipe que, por ser argentina, é a equipe que tem mais jogadores, os mais com campeonatos continentais, né? Jogadores jogaram em outros países, jogaram em outros clubes, né? E que fazem parte do elenco do nosso querido Lanús, né? O Lanús joga no 4-3-3, né? O time do Lanús, ele tem uma particularidade, ele não tem tantos jovens no time titular, tá? Ele tem mais os veteranos em todos os setores do time, defesa, meio campo e ataque, você tem jogadores veteranos, né? Engraçado que, apesar disso, a zaga titular do Lanús, ela é formada por dois garotos, né? Dois jovens, né? O Gonzalo Pérez, 24 anos, e o Ronaldo de Jesus, com 23, né? É engraçado que você, o cara põe um zagueiro, né? Tem que ser mais experiente, aquela coisa toda, né? Bagagem, sabe se colocar, sabe tempo de bola. E a zaga titular, a zaga que está jogando mais tempo que é titular dessa equipe do Lanús é uma zaga jovem, né? E é interessante. Todo time, como eu falei em outros vídeos, né? Tem seus destaques individuais, né? A zaga, como eu falei, um diferencial, né? Você tem uma zaga com um jogador de 24, de 23 anos. Mas os destaques desse time realmente são atacantes, né? E meio-campistas. O meio-campista Marcolino Moreno, de 30 anos, já que eu falo, é um meia, 30 anos de idade, né? É um destaque do time. Ele é o artilheiro do Lanús na temporada com 4 gols. Certo? Então, ele é um armador, é um meio armador, né, que tem a incumbência de chegar mais próximo dos atacantes. E ele é artilheiro com 4 gols. E os atacantes, né, já conhecido, o Walter Boa, conhecido, já antigo, o Walter Boa está com 31 anos, é o vice-artilheiro com 3 gols. Né? E o outro atacante também é um veterano, é o Eduardo Salvio, de 34 anos, ele tem um gol só. Né? Então, como eu falei, é um time que tem os maiores destaques dessa equipe são os jogadores mais experientes, certo? Então, já estão tarimbados. Então, além de ser uma equipe argentina, que as equipes argentinas têm sempre essa coisa de serem aguerridos, de terem boa técnica também, né? Da catimba, né? Então, você tem essa experiência que ajuda nas horas mais críticas numa partida. A experiência, muitas vezes, ela resolve a situação, ajuda a resolver a situação. Né? O Lanús está jogando agora o torneio Apertura. Né? O torneio Apertura são 2 grupos de 15 equipes. Né? E só se classificam os 8 primeiros de cada grupo para o prosseguimento do campeonato. O Lanús agora está na 6ª colocação, tá? Então está dentro do G8 com 13 pontos. Né? Então ele vai ter um problema aí, se ele quer continuar no campeonato, tem chance de estar no clausura, né? Que é a segunda parte do campeonato argentino. Então ele está entre os 8 primeiros, mas está na 6ª colocação. Então ele tem que melhorar bastante um pouco a sua performance para ver se ele consegue atingir esse objetivo, né, de permanecer entre os 8 primeiros colocados do grupo dele, que é o grupo B. Né? O técnico do Lanús é o Maurício Pellegrino, de 53 anos, argentino também, assim como a maior parte da equipe do Lanús é a Argentina. Né? E ele tem essa variação, tá? Ele pode jogar tanto no 4-3-3, no 4-2-3-1, tá certo? Ele atacando, ele vai no 4-3-3, defendendo, ele vem no 4-2-3-1, né?
Como eu falei, apesar dos jogadores veteranos, né, no ataque, no meio, não é um time rápido, não é um time lento, não. Tá? Tem uma transição até interessante. Eles jogam uma objetividade grande em relação ao ataque. Né? Você tem os laterais, eles sobem constantemente. Né? O meio, como falei, o Marcolino Moreno, ele tem a incumbência maior de chegar junto aos atacantes, né? Municiar o ataque do time, mas você tem essa subida dos laterais, né? Do Lanús. Então é uma equipe que também vai exigir do Vasco preparo físico para segurar um time experiente, mas que sabe correr na hora certa, sabe como correr, né? Então o time sabe como vai correr. Então, é importante a noção de espaço que o time tem, né? Você não correr desnecessariamente, você saber aonde cada jogador tem que estar, qual função que ele tem que cumprir, tá entendendo? Basicamente é isso, você tem jogadores colocados em qualquer esquema que seja, tá? 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2, 3-5-2, os jogadores têm que ter a noção de onde eles têm que estar posicionados, a função de cada um defensiva e ofensivamente, né? Que hoje em dia os times têm que jogar também, não é só o atacante, não tem que só atacar. A marcação vai começar lá na frente. Tá certo? Então a marcação vai começar lá na frente para poder vindo sequencialmente o time compactar. Né? Então, a compactação dessa equipe, tanto defensiva como ofensivamente. Né? E os jogos do Vasco, né? Contra o Lanús, já temos a data, eu dei a data dos jogos do Lanús, de todos os jogos da primeira fase, num short passado, aí, no vídeo passado, mas nunca é demais lembrar aos senhores. O jogo do Lanús, o primeiro jogo vai ser em casa, Vasco Lanús, no dia 22 de abril, ok? Às 21h30. E o segundo jogo será Lanús e Vasco, no dia 13 de maio, dia da abolição da escravatura, que eu já falei até, comentei nesse vídeo, às 21h30 também, certo? Então, nesses 2 dias, 22 de abril, Vasco e Lanús, 21h30, no segundo jogo, Lanús e Vasco, dia 13 de maio, às 21h30, serão os encontros de Vasco e Lanús, tá? O nosso adversário, para mim, o mais difícil por ser argentino, ser um time tradicional na Argentina, acostumado com a catimba argentina, um time que os times argentinos têm sempre boa técnica, né? Os treinadores têm uma boa noção de que tem que fazer com o time, com as suas equipes. Então vai ser um jogo, tanto aqui no Rio quanto lá na Argentina, vão ser jogos difíceis. Mas dá para o Vasco fazer um papel decente nesta Copa Sul-Americana. Aqui foi Ricardo Rigas, falando pelo canal Rigas, o cara vascaíno. Curtam, comentem, compartilhem, se inscrevam no canal. Tenham todos um bom dia. Mais tarde, se tiver uma novidade, trarei para vocês. Fiquem todos com Deus e um beijo no coração.